Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Você, eu, nós aqui reunidos, mesmo de forma online, somos a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Isso nos traz uma grande esperança e também uma certeza. Estamos em Cristo e, como Cristo diz, aquele que o Pai me dá, de maneira alguma o lançarei fora. Hoje, terça-feira, 1º de dezembro, primeiro dia do mês de dezembro, último mês de 2020. Estamos aí caminhando já para o encerramento do ano. Terça-feira é dia de grupos de crescimento, reunião de oração. Ainda não estamos nos reunindo de forma presencial, transmitindo aqui através das redes sociais a nossa meditação e o nosso momento de reunião de oração em grupos de crescimento. É um tempo que nós tiramos para orar, é um tempo que nós tiramos para meditar, é um tempo que tiramos para louvar ao nosso Deus. De forma especial, hoje nós estaremos orando pela nossa irmã Vera Braga. Seu esposo veio a falecer, seu Ademir, descansou, Descansou porque a situação de saúde, a situação física dele já estava muito debilitada e o Senhor o chamou à sua presença. Está orando também por outras famílias enlutadas. Hoje também recebi a notícia da família de Barra do Piraí. Nosso irmão Eli César foi presbítero por muitos anos na primeira igreja presbiteriana de Barra do Piraí, também veio a falecer ontem, foi sepultado hoje. Famílias enlutadas. Também pedi pelos irmãos que estão aí em tratamento do Covid-19 e outros tratamentos de saúde, orar pelas famílias, orar pela igreja, segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, na qual nós pertencemos, no qual temos os grupos de crescimento, Na segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, que são os grupos da sede, E os grupos das congregações, Coqueiro, Betânia, Santa Cruz. Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus com o poder do Espírito Santo, nos dando direção, instrução, sabedoria, conhecimento na palavra, na Bíblia Sagrada. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos colocar diante de Deus a sua vida, a vida da sua família e pedir que Deus esteja nos abençoando mesmo, pois estamos vivendo nesse momento dessa pandemia, Algo que vem aí atingindo toda a população da face da terra, todos os continentes. Nós estamos aí esperando no Senhor por uma cura, por uma restauração, por uma ação sobrenatural da mão de Deus, Banindo de sobre a face da terra esse vírus ou permitindo que as medicações, as vacinas que têm sido buscadas, através da ciência, possa alcançar êxito, porque assim Deus o permite. Só Deus para nos livrar deste mal. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença, agradecidos, Senhor, pela bênção de podermos cultuar, louvar, glorificar, adorar, ler a Tua palavra, meditar, orar, falar com o Senhor, intercedendo, clamando, suplicando e, acima de tudo, agradecendo, reconhecendo a Tua glória, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder, a Tua majestade e orando ao Senhor em nome de Jesus, agradecidos pelas Tuas maravilhosas graças, bênçãos. Primeiro, a salvação em Cristo Jesus é motivo da nossa maior gratidão. E uma vez lavados e remidos no sangue de Jesus, o Senhor nos fez nova criatura. E agora estamos aqui como igreja, reunidos para louvar, para ler a Tua palavra, para orar, para clamar, para suplicar, interceder. Nós aqui falamos da nossa irmã Vera e a sua família, que nesse momento está de luto pela perda do seu Ademir. Nossa família César, ali de Barra do Piraí, Loubac, também
na perda do nosso irmão presbítero Eli e tantos outros irmãos e famílias e familiares enlutados. Também lembrando da Leda, que perdeu a sua irmã neste final de semana. O Senhor esteja abençoando a vida da tua serva, cuidando, direcionando, abençoando as famílias enlutadas. Não apenas as famílias que têm perdido seus entes queridos nesse momento dessa pandemia do coronavírus, mas também pessoas que têm chegado o tempo que o Senhor tem chamado a tua presença. Pessoas que estão também adoecidas em tratamento de saúde, são muitos irmãos e irmãs. E também, Senhor, pessoas que estão carecendo da tua graça, do teu amor, do teu perdão. Pedimos pela segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, toda a família que congrega nessa igreja, todos os irmãos, todos aqueles que fazem parte desta igreja, a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre a vida de cada lar, cada irmão que está nos acompanhando aqui nessa transmissão, aqueles que vão nos assistir também nessa transmissão, porque elas ficam disponíveis no canal da Segunda Igreja no YouTube, aqui no canal do Facebook. Que seja bênção, Senhor, esse tempo de reunião, de meditação aqui na Tua Palavra, para a vida da Tua Igreja, Igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra. Oramos, pedimos a direção do Teu Santo Espírito e assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus hoje, entoando o hino de número 131, que tem como título Vida Santificada. Hino 131 do Inário Novo Cântico, que tem como título Vida Santificada. Para seres santo, tempo has de tomar. Vamos louvar a Deus no cântico deste hino.
Amém? Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos estar realmente, aos pés do Senhor Jesus e sempre agradecidos, saber reconhecer a grandeza, a glória, a soberania, o poder de Deus e reconhecer que tudo vem dele, tudo depende dele, tudo está nele e tudo glorifica a ele em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ler Jó 42. Livro de Jó, o último capítulo do livro de Jó, no capítulo 42, do verso 1 ao 17. Você acompanha aí essa leitura, depois nós vamos ter uma breve meditação. A confissão de Jó, Deus repreende os 3 amigos de Jó e Deus restaura a prosperidade de Jó. São 3 parágrafos do capítulo 42 de Jó. Assim nos diz o Espírito Santo. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Eliasaf e o Temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste-me o que era reto. Desculpa aí, como o meu servo Jó. Toma, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Meus queridos, queremos pensar com os irmãos sobre intercessão. Deus, o Senhor, restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos.
Preste bem atenção. Deus ouviu a oração de Jó. Mas não apenas ouviu a oração de Jó, ouviu toda a vida de Jó, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele manifestou, tudo aquilo que ele expressou. Às vezes nós pensamos que oração é aquilo que nós fazemos apenas no momento em que tiramos um tempo para falar com Deus. Sim, falar com Deus é um tempo de oração. Mas a nossa vida prática, ela precisa ser uma oração, uma contínua de oração, assim como o culto. O culto não é apenas o horário e quando nós estamos reunidos no templo. O culto tem que ser uma vida. Porque não adianta nada você parar para orar, parar para interceder, parar para meditar, parar para clamar, para agradecer, se no tempo do cotidiano da sua vida, Deus não faz diferença, Deus não faz primazia. Se você toma atitude, se você fala, se você age, se você pensa, se você, acima de tudo, fala, né, sem que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida, a oração passa a ser algo hipócrita, assim como o culto. Você viver no dia a dia como se você não fosse um cristão, o seu comportamento como esposo, como filho, como pai, como mãe, como funcionário, como patrão, como pessoa que presta serviço ou para um cidadão, enfim, não importa o seu emprego, não importa a sua classe social, não importa a sua qualificação profissional, o que importa é a nossa vida de culto, assim como a vida de oração, ou a vida de oração como a vida de culto, né? Ela deve refletir no momento em que você para orar e no momento em que você para cultuar, que você tira o tempo, que você deixa tudo, né, e sai da sua casa e vai para o templo cultuar ao Senhor. Isso precisa refletir o que você vive no dia a dia, porque olha só, Jó, foi falado de Jó algo interessante. Deus, não foi Satanás, não foi o homem. O que no início do livro de Jó, Deus fala de Jó? Ele olha para Satanás e diz para Satanás, o que você está fazendo? E Satanás diz, eu estou observando Jó. O Senhor pergunta para Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, quando Jó passou pela provação de ter perdido os filhos, ter perdido a colheita, ter perdido o seu rebanho, perdeu a dignidade, ficou doente, foi tocado na sua carne, como Satanás tentou ele até o último limite. A palavra do Senhor diz que Deus falou para Elifaz que a ira do Senhor se acendeu contra Elifaz, contra Zofar, contra Bildade, porque eles não disseram de Deus o que era reto. Mas Jó disse o que era reto. Jó expressou no seu comportamento, na sua palavra, Jó expressou na sua vida prática que realmente ele tinha uma intimidade com Deus. Por isso Deus falou, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó disse para o Senhor assim, eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Ele estava glorificando a Deus, ele estava reconhecendo a glória de Deus, o poder de Deus. Ele diz assim, quem pode, na verdade, encobrir os conselhos de Deus? Ninguém. Ele diz assim, olha, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Jó chega a reconhecer que ele falou muita coisa, que ele expressou muita coisa, que ele verbalizou muitas coisas, mas ele diz assim, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia, mas o Senhor me fez conhecer, saber, entender, falar, viver, comportar. Ou seja, ele diz, Senhor, eu vou falar uma coisa, e o Senhor me escuta, porque o Senhor tem me ensinado. Senhor, eu te conheci só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. E como é que Jó viu Deus? Com fartura? Com prosperidade? Com riqueza?
com libertação, com saúde. Não, ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu colheita, perdeu rebanhos, ficou doente. Havia chaga no seu corpo. Jó sentava sobre cinza e se rapava com um caco de telha, porque nem as unhas ele aguentava coçar-se, devido ao seu estado deplorável. E aí, nessa situação, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te ouvem. Ele glorifica a Deus, ele reconhece a glória, o poder, a soberania, a presença, o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus. Por isso ele diz: eu me abomino no pó e me arrependo na cinza, porque ele diz assim: eu sou homem, eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou limitado. Ele reconhece a glória de Deus e reconhece quem ele realmente é, o homem, pecador, limitado, imperfeito. Com isso Deus diz: Jó falou de mim o que era reto. Por isso, os amigos de Jó, que eu costumo dizer que quem tem amigos como Jó não precisam de inimigos, ele faz Zofar e Bildade. Deus não aceitou, Deus não ouviu a oração deles. Ele diz assim: vocês vão prestar sacrifício a mim pelo pecado que vocês têm cometido, mas não é vocês, é o meu servo Jó que vai prestar o sacrifício por vocês. E o meu servo Jó vai orar por vocês. Dele sim, eu aceitarei a intercessão. Intercessão. O poder da intercessão. Às vezes, irmãos, as nossas orações não são ouvidas, não é porque não sabemos orar. A verdade é que nós não sabemos mesmo orar como convém, porque só o Espírito Santo de Deus é que nos capacita a orar. Mas às vezes a nossa oração, que são feitas em longas orações, com muitas palavras, com lágrimas, de joelho, com jejum, mas a oração ela não é ouvida, sabe por quê? Porque a nossa vida prática não condiz com aquela oração. Às vezes você chora diante de Deus, você lamenta diante de Deus, você tem aquele momento de jejum diante de Deus, você tem um momento de autopiedade diante de Deus, mas Deus sabe que no dia a dia, na vida prática, você não está vivendo aquilo ali, é apenas um teatro diante de Deus, é apenas um show, uma demonstração, é uma aparição, é algo que você apareceu de um minuto para o outro em santidade, em temor, em intercessão, em oração. É igual no culto, né? O irmão que apareceu igual um Highlander no culto, né? Assim, ele apareceu lá no culto cheio de santidade, cheio de temor, orando, cantando, dando glória a Deus, se alegrando na presença do Senhor, mas apareceu igual um Highlander, assim, de um minuto para o outro, que ninguém nem sabia de onde vinha. Porque no dia a dia a vida não é prática. Esse culto não agrada a Deus, porque o culto tem que vir de dentro do nosso coração, assim como a oração. E Jó, quando ora pelos seus amigos, intercedendo, o Senhor mudou, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, porque Jó, acima de tudo, reconheceu a glória de Deus, reconheceu o poder de Deus, a soberania de Deus, e reconheceu que tudo que ele estava vivendo era permissão de Deus. Nada do que aconteceu fugiu das mãos de Deus, assim como nós estamos vivendo hoje, no meio dessa pandemia, do coronavírus. Deus está no controle, Deus está permitindo tudo isso, vidas estão sendo ceifadas, é o tempo de Deus, mas nós precisamos glorificar a Deus, reconhecer a glória de Deus em meio a tudo isso que estamos vivendo. Mas não é apenas quando estamos em oração ou quando vamos ao culto, até porque agora, nesses últimos dias, nós estamos podendo ir aos cultos. Mas nós passamos meses sem poder ir ao templo, meses sem poder nos reunir, meses sem poder nos congregar. E dentro de casa, na vida prática, pai, mãe, filhos, marido, mulher, família, será que teve clima para adoração, para culto, para oração, para clamor, para intercessão? Será que houve realmente tempo? Eu sempre falo nas nossas transmissões, tire tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer o culto doméstico, porque essa é uma prática que nos leva à santidade, que nos leva a crescimento espiritual, num tempo de pandemia, num tempo difícil que estamos vivendo, num tempo de dificuldades. Deus está presente, esteve com Jó, está conosco.
Deus pode restaurar a nossa sorte, Deus pode restaurar a nossa prosperidade, Deus pode mudar a situação política, administrativa do Brasil e do mundo, das cidades, Deus pode mudar a família, Deus pode mudar a sua casa, o seu lar, Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode resgatar o filho que está perdido, o irmão, a irmã, a família que está vivendo luto, Deus pode confortar, enfim, Deus está no controle. Nós precisamos reconhecer, mas precisamos viver isso de forma prática. A necessidade da vida prática como cristão é algo que está latente, está gritante nos nossos dias. Nós estamos vendo muitas pessoas se dizerem cristãos, mas na prática não estão vivendo vida de santidade, de temor, não estão vivendo vidas, de comunhão, vida, que transmita Jesus, que mostre Jesus, que fale de Jesus. Não é uma Bíblia viva para que as pessoas leiam Jesus, vejam Jesus em nós. Seja como Jó. Antes de orar, antes de cultuar, antes de interceder, antes de clamar, viva. Porque quando nós oramos, qual é a palavra que Jesus Cristo nos dá? Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai atenderá. Então, se nós não vivemos uma vida prática de santidade, de temor, de comunhão, de busca, de culto, de adoração diante de Jesus, como que nós vamos pedir em nome de Jesus? Porque às vezes Deus vai estar olhando para a nossa oração e dizendo assim, você vai pedir isso tudo aí, você vai interceder por tudo isso, você vai clamar por tudo isso em nome de quem? De Jesus. Ele vai dizer assim, que Jesus? Meu Salvador. E Deus vai dizer assim, pois Jesus mesmo diz lá em Mateus 7, que no juízo final muitos vão chegar diante dele e dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos, fizemos sinais milagrosos. O que Jesus vai dizer deles? Para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Ou seja, estavam fazendo tudo isso, profetizando, expelindo demônio, curando, fazendo milagres, sinais sobrenaturais, mas Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus não tinha nada com esse negócio. E às vezes, queridos, é isso que está faltando na nossa sociedade no presente século. Vidas práticas, vidas de culto, vida que segue na presença de Deus, que caminha na presença de Deus em santidade, em temor, em vivificação, no nome santo de Jesus. Aí sim, quando nós vivemos dessa forma, o culto, a oração, o clamor, a intercessão passa a fazer sentido e Deus ouve. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Que Deus abençoe a nossa cidade. Que Deus abençoe a segunda igreja presbiteriana do Brasil em Volta Redonda. Que Deus abençoe de forma rica e poderosa a sua família, nosso estado, nosso país, seja onde quer que você nos ouça, seja onde quer que essa mensagem chegue, Deus abençoe a sua vida. Que você seja bênção, seja abençoado em nome de Jesus. Lavado, remido no sangue de Jesus, transformado em nova criatura, em um nome santo de Jesus, para que você seja bênção, seja canal de bênção, seja usado pela poderosa mão de Deus. Oramos, clamamos, intercedemos, em nome de Jesus. Nós precisamos viver com Jesus, caminhar com Jesus, conhecer Jesus, tê-lo como nosso Senhor e Salvador absoluto, Rei absoluto sobre as nossas vidas, Senhor de tudo e de todos sobre nós, Salvador único e suficiente, para que nós possamos ter vida plena de santidade diante de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nesse momento agradecidos por esse tempo que passamos. É um tempo breve, mas é um tempo que semanalmente nós temos tido a oportunidade de crescer, de orar, de cantar louvores e aprender na Tua Palavra, meditando na Tua Palavra. Assim como Jó, nós precisamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, viver vida de santidade, de temor, de comunhão.
Vida que realmente, ó Deus, se achegue a teus pés, que realmente, ó Deus, seja vida de comunhão, vida de santidade, vida que agrade ao Senhor, para que no tempo do culto, no tempo da oração, do clamor, da intercessão, o Senhor, como foi com Jó, ouça a nossa prece, ouça o nosso clamor, ouça a nossa intercessão, ouça o nosso agradecimento, ouça a nossa ação de graça, a nossa gratidão, o nosso louvor. Mas isso precisa ser algo que parte de uma vida que realmente vive para louvar ao Senhor e que louva no viver. Vida que santifica o teu nome e tem um comportamento de santificação. Vida que clame por testemunho, por obra evangelística, missionária, mas que seja um evangelizador, um missionário, um pregador, através da sua vida. Deus, nós te pedimos, ensina-nos a orar conforme convém. Mas, acima de tudo, ensina-nos a viver o cristianismo, a viver vida de santidade, de temor, de comunhão. Vida de dependência. Vida que reconheça a tua glória, o teu poder, a tua soberania. Vida que reconheça que tu és Senhor acima de tudo e de todos. Nós oramos agradecidos, pedimos a Deus pela tua igreja, segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, as suas congregações, todos os membros, familiares, famílias enlutadas, a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. E assim o clamamos e assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Se assim Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos com os irmãos em reunião de oração. Amanhã, quarta-feira, dia 2 de dezembro, teremos o nosso estudo bíblico também transmitido aqui no canal do Facebook às 19h30. Se Deus assim nos permitir, até amanhã estaremos juntos novamente. Deus os abençoe em Cristo Jesus.